Bom dia. Meu nome é Joana Silva, eu tenho 78 anos. E hoje eu vou contar para vocês uma história que eu guardei no meu coração por muito tempo. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá? Para que mais gente possa conhecer não só a minha história, mas as histórias de tantas outras mulheres como eu. E me conta aí nos comentários de onde você está me vendo. Eu sempre leio tudo com o maior carinho. Minha história começa lá em 1968, quando eu tinha só 25 aninhos. Naquela época, eu era professora primária numa cidadezinha do interior de São Paulo. Meus pais vieram da Itália logo depois da guerra, sabe? E trouxeram na bagagem só umas roupas e um caderno de receitas da família, que passava de geração em geração. Minha avó Isabel, que nunca conseguiu vir para o Brasil, mandou esse caderno com a minha mãe, dizendo que ali estaria a alma da nossa família. Nossa, eu amava dar aula. Ver os olhinhos da criançada brilhando quando aprendiam uma coisa nova era a maior recompensa que eu podia ter. Meu salário não era lá essas coisas, mas me dava uma independência que era rara para mulher naquela época, né? Foi numa festinha da escola que eu conheci o Beto, um homem charmoso, descendente de italiano que nem eu, e que trabalhava no banco da cidade. Ele tinha um sorriso que contagiava e falava com um entusiasmo danado sobre o sonho dele de abrir um restaurante italiano de verdade, sabe? Como os que os avós dele descreviam da velha Itália. A gente se apaixonou muito rápido. E em menos de 6 meses, já estávamos casados. O Beto tinha um jeito de falar do futuro que me fazia acreditar em qualquer coisa. Vamos construir algo juntos, ele sempre dizia. Algo que seja nosso. E eu, né, jovem e apaixonada, acreditei em cada palavra. Foi ele quem deu a ideia de eu largar o magistério para a gente se dedicar ao sonho do restaurante. Você cozinha como ninguém, Joana. Aquele seu molho. Meu Deus, aquele molho é coisa de outro mundo. Ele falava do molho de tomate que eu fazia, seguindo a receita da minha avó. Um molho que levava horas para ficar pronto, com ingredientes simples, mas que pedia paciência, amor e um conhecimento que não estava escrito em papel nenhum. No começo eu hesitei. Eu amava meus alunos e a segurança de ter um salário certinho no fim do mês. Mas o Beto insistiu tanto. Ele pintou um quadro tão lindo do nosso futuro juntos que eu acabei cedendo. Afinal, não era esse o papel de uma boa esposa nos anos 60? Apoiar o marido nos sonhos dele? A gente vendeu o pouco que tinha. Eu peguei todas as minhas economias, guardadas durante anos como professora, e o Beto conseguiu um empréstimo no banco onde ele trabalhava. Achamos um lugarzinho na rua principal da cidade. Um cantinho aconchegante que a gente transformou, com muito suor e economia, numa cantina italiana charmosa. A cantina da avó Isabel, em homenagem à minha avó e ao caderno de receitas dela. Nos primeiros meses o movimento era fraco. Eu acordava antes do sol nascer para preparar as massas frescas, os molhos, escolher os melhores tomates na feira. O Beto cuidava do salão, recebia os clientes com aquele charme todo dele. A gente trabalhava feito louco, às vezes até 15 horas por dia. Mas era o nosso sonho, e isso fazia tudo valer a pena. A virada de chave veio quando um crítico de gastronomia de um jornal famoso da capital visitou nosso restaurante por acaso, passando pela cidade. Ele escreveu uma crítica cheia de elogios, destacando principalmente o molho das nossas massas. Um sabor que te transporta direto para uma vilazinha italiana, com uma profundidade e complexidade que só gerações de tradição conseguem criar, ele escreveu. Depois daquela crítica, nosso restaurante nunca mais teve sossego. As pessoas faziam fila, vinham de cidades vizinhas só para provar o nosso molho. O Beto contratou mais gente, a gente aumentou o espaço, comprou equipamento novo. Eu continuei na cozinha, guardando a 7 chaves o segredo do molho que agora era a nossa marca. Contratamos uma equipe de garçons e garçonetes jovens, todos de uniforme, para dar um ar mais chique para o lugar. Entre eles estava a Carla, uma moça de só 19 anos, com um cabelão comprido e um sorriso fácil. O Beto fez questão de contratar ela pessoalmente, mesmo sem nenhuma experiência. Ela tem o carisma que a gente precisa para encantar os clientes, ele argumentou. O sucesso do restaurante significava que eu trabalhava cada vez mais. Enquanto o Beto passava mais tempo no salão, eu ficava trancada na cozinha. Às vezes, quando eu terminava, tarde da noite, exausta. O restaurante já estava vazio. O Beto dizia que estava fechando o caixa ou resolvendo problema com o fornecedor. Eu acreditei nele por meses.
Até aquela noite de outono que mudou tudo. Era aniversário do nosso restaurante. 2 anos de sucesso. Eu preparei um jantar especial para a gente comemorar em casa, depois do expediente. Saí mais cedo da cozinha, deixei meu ajudante cuidando dos últimos pedidos. Eu queria fazer uma surpresa pro Beto, com uma garrafa do vinho que a gente tomou na nossa lua de mel. Eu voltei pro restaurante sem avisar. Entrei pelos fundos para ninguém me ver. Foi quando eu encontrei os dois no escritóriozinho, aos beijos, o Beto e a Carla, tão envolvidos que nem perceberam que eu estava ali. Eu fiquei paralisada na porta. A garrafa de vinho escorregou da minha mão e se espatifou no chão. Só então eles viram que não estavam mais sozinhos. O que veio depois foi uma discussão que ecoa na minha cabeça até hoje. O Beto não negou. Não pediu perdão. Pelo contrário. Ele me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto e disse as palavras que marcaram a minha alma para sempre. O que você esperava, Joana? Olha pra você. Tá sempre cansada, cheirando a alho e cebola. A Carla é jovem, animada, tem vida nos olhos. Não uma dona de casa cansada que nem você virou. Naquele momento, alguma coisa quebrou dentro de mim. Não só o meu coração, mas toda a imagem que eu tinha construído da nossa vida. Eu saí dali sem falar uma palavra. Voltei para casa, juntei umas roupas numa mala e fui embora na mesma noite. Deixei para trás 8 anos de casamento, o restaurante que eu ajudei a construir, e até o precioso caderno de receitas da minha avó Isabel. Deixei para trás não só o restaurante, mas a minha vida inteira naquela cidade onde eu cresci. Com umas roupas na mala e uns trocados no bolso, peguei um ônibus para Ribeirão Preto, uma cidade maior, onde ninguém me conhecia. Eu lembro do vento entrando pela janela do ônibus, secando as lágrimas que teimavam em cair. Não era só a traição que doía, mas o jeito como ele descartou todos os meus sacrifícios. Como se não fossem nada. Na rodoviária de Ribeirão, eu sentei num banco, segurando minha mala surrada, sem saber para onde ir. Foi quando eu vi um jornal abandonado com anúncios de emprego. No meio deles, tinha uma vaga para cozinheira no Hotel Central, um dos mais antigos da cidade. Eu respirei fundo, arrumei o cabelo no banheiro da rodoviária e fui até o endereço. O Hotel Central era um prédio antigo, imponente, dos anos 40, com uma fachada elegante, mas que estava precisando de uns reparos. O gerente, seu Mendes, um senhor de cabelo grisalho e óculos pequenos, olhou desconfiado para minha mala e para as minhas roupas amassadas. "Tô procurando um lugar para ficar e precisando de trabalho", eu confessei, tentando manter a dignidade. "Sou cozinheira e posso provar meu valor." Ele ficou meio assim, mas alguma coisa no meu olhar determinado deve ter convencido o homem. "Temos um quartinho nos fundos, que era da antiga cozinheira. Você pode ficar lá por uma semana. Se nesse tempo você provar que sabe mesmo cozinhar, a gente conversa sobre um acerto permanente." Aquele quartinho de empregada, pequeno e úmido, virou meu primeiro lar como mulher independente. Só tinha uma cama estreita, um armário minúsculo e uma janela que dava para a lavanderia do hotel. Mas para mim, aquilo representava liberdade. No dia seguinte, 5 da manhã, eu entrei na cozinha do hotel pela primeira vez. O lugar era 3 vezes maior que a cozinha da cantina, com os equipamentos industriais que eu nunca tinha usado na vida. A equipe me olhava com desconfiança. Uma estranha, vinda de uma cidadezinha do interior, sem referência, sem nada. O chefe da cozinha, Arnaldo, um homem grosso e impaciente, jogou um avental manchado na minha direção. "Começa lavando as panelas. Depois a gente vê se você sabe mesmo cozinhar ou é só papo furado." Durante uma semana, eu engoli cada humilhação calada. Lavei panela, descasquei batata, limpei o chão e observava tudo. Atenta a cada movimento na cozinha, aprendendo como as coisas funcionavam ali. De noite, sozinha no meu quartinho, eu chorava abraçada no travesseiro. Não de tristeza, mas de raiva. Raiva do Beto. Raiva de mim mesma, por ter largado minha independência por um sonho que não era meu. No 7º dia, aconteceu o imprevisto que mudou a minha sorte. O hotel ia receber um grupo importante de empresários para um jantar de negócios. E o chefe Arnaldo, que tinha bebido demais na noite anterior, não apareceu para trabalhar. A cozinha virou um pânico. "Eu posso preparar o jantar", eu ofereci para o seu Mendes, que andava de um lado para o outro, nervoso. Ele deu uma risada amarga. "Você? A lavadora de panelas?
Antes de ser lavadora de panelas, eu era a dona da cantina da avó Isabel. Eu revelei, falando o nome do restaurante com um misto de orgulho e dor. Me deixa mostrar o que eu sei fazer. Meio a contragosto, mas sem outra saída, ele concordou. Se esse jantar for um desastre, você tá na rua amanhã mesmo, ele ameaçou. Eu nunca trabalhei com tanta garra na vida. Com os ingredientes que eu tinha ali, eu adaptei os pratos que eu conhecia, criei um menu que honrava minhas raízes italianas, mas com um toque diferente. E claro, eu preparei uma versão do meu molho especial. Quando o jantar acabou, o seu Mendes entrou na cozinha com um olhar diferente. O presidente da associação comercial quer conhecer quem preparou esse jantar. Disse que o molho do fettuccine é o melhor que ele já comeu na vida. Naquela noite, eu saí do anonimato da cozinha. Os convidados me aplaudiram de pé. E, como eu disse, eu não. Eles elogiaram cada detalhe. Um deles, dono de uma rede de hotéis, me ofereceu o dobro do salário para trabalhar só para ele. Eu recusei, educadamente, mas guardei o cartão dele. Pela primeira vez desde que eu saí de casa, eu senti que tinha poder de escolha. O seu Mendes, percebendo o meu valor, me ofereceu o cargo de chefe principal do hotel e um salário 4 vezes maior do que a gente tinha combinado. E pode continuar no quartinho dos fundos, sem desconto no salário. Ele acrescentou, agora com um respeito que antes não existia. Nos meses seguintes, a fama do restaurante do Hotel Central cresceu demais. As pessoas vinham de longe só para provar meus pratos. Os jornais da região fizeram matéria sobre a chefe misteriosa que transformou a cozinha do tradicional hotel. Eu evitava aparecer em foto, não dava detalhe da minha vida. Eu não queria que o Beto soubesse onde eu estava, nem o que eu tinha conquistado. Aos pouquinhos, fui guardando cada centavo. Abri minha primeira conta no banco aos 26 anos. Nos anos 70, era muito incomum uma mulher, ainda mais separada, ter essa independência financeira. O gerente do banco me olhava com uma mistura de curiosidade e desconfiança quando eu ia fazer meus depósitos toda semana. Em 1971, depois de quase 3 anos no Hotel Central, eu recebi uma proposta para ser consultora de culinária num resort que estava sendo construído no litoral paulista. O salário era ótimo, mas o que me atraiu de verdade foi a chance de criar um cardápio do zero, sem as amarras da cozinha tradicional do hotel. Eu aceitei a proposta e me mudei para o litoral. O resort era um luxo, frequentado por políticos, artistas famosos. Minha cozinha ganhou destaque em revistas especializadas. Foi lá que eu conheci a Mari, uma jornalista jovem que estava fazendo uma matéria sobre gastronomia de alto padrão. Ela ficou fascinada com a minha história, ou pelo menos com um pouquinho que eu contava. Você devia escrever um livro de receitas, a Mari sugeriu, depois de uma entrevista longa. Seu jeito de ver a cozinha italiana é único. A ideia me deu um pânico no começo. Escrever significava me expor, e eu ainda tinha medo de ser encontrada pelo Beto. Mas a Mari insistiu. Disse que eu podia usar um nome falso. Suas receitas merecem ser compartilhadas, Joana. Principalmente aquele molho extraordinário. Foi aí que a ficha caiu. O meu molho especial, aquele que o Beto achava que estava no caderno de receitas que eu deixei para trás, continuava fazendo sucesso nas minhas mãos. Eu nunca expliquei para ninguém que o verdadeiro segredo não estava escrito em lugar nenhum. Estava no jeito de escolher o tomate, no tempo exato do cozimento, nos pequenos ajustes que eu fazia por instinto. Era um conhecimento passado de geração em geração pelas mulheres da minha família. De vez em quando, naqueles anos, eu me pegava pensando na cantina. Quando eu conhecia alguém daquela região, perguntava disfarçadamente sobre o restaurante italiano da cidade. As notícias eram sempre as mesmas. O lugar tinha caído muito de qualidade. Os clientes não voltavam. O famoso molho nunca mais teve o mesmo gosto. Em 1973, depois de 2 anos no resort, eu decidi que era a hora do próximo passo. Com as minhas economias e mais um pequeno empréstimo que eu consegui com a ajuda da Mari, aluguei um espaço pequeno, mas super bem localizado em Santos. Nascia ali o segredo da avó, meu primeiro restaurante. Comecei pequenininha. Só 10 mesas, uma equipe de 5 pessoas, um cardápio enxuto, focado na qualidade e não na quantidade. E no centro de tudo, como uma joia, estava o meu molho secreto, agora servido com um fettuccine fresco que eu mesma fazia toda manhã. O sucesso foi quase imediato. Em 6 meses, eu tive que alugar o ponto do lado para aumentar. Em 1 ano, contratei mais 15 funcionários. Diferente do que aconteceu na cantina,
Eu mantive controle total sobre a minha cozinha e meus negócios. Aprendi contabilidade, administração, marketing, coisas que o Beto nunca achou que eu precisaria saber. A Mari cumpriu a promessa dela e publicou um perfil enorme sobre mim e meu restaurante numa revista de circulação nacional. A matéria, com o título O Segredo por Trás do Molho Mais Famoso do Brasil, não falava do meu passado na cantina, respeitando meu pedido, mas descrevia com detalhes a experiência de jantar no meu restaurante. O ambiente acolhedor, a paixão em cada prato. Aquela reportagem atraiu cliente do país inteiro, e entre eles, curiosamente, estava o mesmo crítico de gastronomia que tinha escrito a resenha que botou a cantina no mapa. Ele não me reconheceu de cara. Eu tinha mudado o visual, cortado o cabelo, adotado um estilo mais sofisticado. Mas quando ele provou o meu molho, levantou os olhos, surpreso. Isso me lembra um lugar. Onde eu comia há alguns anos, ele comentou, pensativo. Uma cantina pequena no interior. Nunca mais achei um molho como aquele. Até agora. Eu sorri, discreta, e agradeci o elogio, sem confirmar nada. 2 semanas depois, a crítica dele sobre o segredo da avó saiu no jornal mais importante do país, descrevendo meu molho como uma obra-prima da culinária que transcende o tempo e o espaço. No final de 1975, uma coisa inesperada aconteceu. Eu recebi uma carta de uma antiga vizinha da cidade onde a cantina existiu. Ela escreveu que estava visitando a filha em Santos e viu minha foto num jornal local. Me reconheceu na hora e quis me contar as novidades da cidade. Com as mãos trêmulas, eu li a carta. A cantina da avó Isabel tinha fechado as portas para sempre. O Beto tentou tocar o restaurante com a Carla, mas sem o famoso molho, os clientes sumiram. Ele tentou contratar outros chefes, testou receitas novas, mas nada deu certo. Fez dívidas enormes tentando salvar o negócio. No final, perdeu tudo. Inclusive a casa que a gente tinha comprado juntos. A Carla largou ele quando o dinheiro acabou. E agora, ele trabalhava como garçom num restaurante de beira de estrada. Aquela carta me deu um nó na cabeça. Eu não sentia alegria pelo sofrimento dele, mas uma sensação estranha de justiça. Ele tinha escolhido a Carla, achando que o segredo do nosso sucesso estava num caderno de receitas. Ele não percebeu que o verdadeiro valor estava no conhecimento que eu carregava comigo, nas habilidades que ele tanto subestimou. Foi nesse momento que eu tomei uma decisão que ia mudar o final da minha história. Com o segredo da avó bombando em Santos, eu senti que era hora de crescer, não por ganância, mas porque alguma coisa dentro de mim precisava provar, talvez mais para mim do que para qualquer outra pessoa, que eu era capaz de construir algo grande de verdade. Em 1976, quando eu fiz 33 anos, tomei uma decisão ousada. Eu ia abrir uma segunda unidade do restaurante em São Paulo, na região dos Jardins, onde a elite paulistana se encontrava. Muita gente me falou que era loucura. Uma mulher divorciada, sozinha, tocando 2 restaurantes em cidades diferentes? É doideira, Joana, dizia meu contador. Um senhor de idade que, apesar da desconfiança no início, tinha virado um conselheiro fiel. Mas eu estava decidida. A mesma determinação que me fez sobreviver lavando panela no Hotel Central agora me empurrava para sonhar mais alto. Eu achei um casarão antigo na Alameda Santos que precisava de uma reforma gigante, mas tinha o charme e a elegância que eu queria. Investi todas as minhas economias e peguei um empréstimo bem alto para transformar aquele lugar abandonado num restaurante chiquérrimo para 100 pessoas. Diferente do de Santos, que tinha um ar mais casual, o de São Paulo seria para uma experiência gastronômica de luxo. A inauguração foi marcada para maio de 1977. Nos meses antes eu vivi numa correria louca, me dividindo entre Santos e São Paulo, supervisionando cada detalhe da obra, escolhendo cada funcionário, treinando os chefes que iam reproduzir minhas receitas. Eu dormia só 4 ou 5 horas por noite, muitas vezes num colchão no chão do escritório do restaurante em obras. Uma semana antes de inaugurar, a Mari me ligou. Ela tinha virado não só minha melhor amiga, mas também cuidava da assessoria de imprensa dos meus restaurantes. Você não vai acreditar, ela disse, com a voz animada. A Veja quer fazer uma matéria de capa com você na edição da semana que vem. É um especial de gastronomia, focado em empreendedores de sucesso. É a maior revista do país, Joana. Eu senti um frio na espinha.
Até aquele momento, eu tinha conseguido manter um perfil mais discreto, saindo em publicações de gastronomia, mas evitando a grande mídia. Uma parte de mim ainda tinha receio que o Beto descobrisse meu sucesso, não por medo dele, mas por um pudor estranho, como se esfregar minha vitória na cara dele fosse uma vingança pequena. Não sei, Mari. Você sabe que eu prefiro manter minha história pessoal guardada. É exatamente por isso que você tem que fazer essa matéria. Ela argumentou. Você controla a narrativa. Pode contar sua história do seu jeito, inspirar outras mulheres. E outra, essa publicidade na semana da inauguração em São Paulo é o tipo de marketing que dinheiro nenhum compra. Meio a contragosto, eu topei. A jornalista da Veja, uma mulher muito esperta, na casa dos 40 anos, passou 2 dias comigo. Eu mostrei para ela como tudo funcionava em Santos, as obras finais em São Paulo. Falei da minha filosofia na cozinha, de como cada prato contava uma história das mulheres da minha família. Fui cuidadosa ao falar do meu passado. Mencionei só que comecei minha carreira num restaurante pequeno no interior, sem dar detalhes sobre o Beto ou a traição. A matéria saiu 3 dias antes da inauguração em São Paulo. Na capa, lá estava eu, sorrindo na minha cozinha, segurando um prato de fettuccine com o meu famoso molho. O título: A Rainha dos Sabores. Como Juana Silva revolucionou a gastronomia italiana no Brasil. A reportagem de 8 páginas contava minha trajetória profissional, destacando os desafios de ser uma mulher empreendedora nos anos 70, mas celebrando o meu sucesso. O impacto foi imediato. No dia da inauguração, tinha uma fila de quase um quarteirão de gente esperando para conhecer o restaurante novo. Celebridades, políticos, empresários. Todo mundo queria provar o famoso molho e conhecer a mulher da capa da revista mais influente do país. A noite foi um sucesso estrondoso. Eu trabalhei na cozinha até não aguentar mais, garantindo que cada prato saísse perfeito. Lá pela meia-noite, quando os últimos clientes ainda estavam na sobremesa, a Mari me puxou para o salão. Tem alguém que quer falar com você? Ela disse, com um olhar misterioso. No canto mais discreto do restaurante, sozinho numa mesa para 2, estava um homem de meia idade, cabelo já grisalho dos lados, o rosto marcado por rugas fundas. Eu demorei alguns segundos para reconhecer. Era o Beto, irreconhecível, comparado ao homem confiante e charmoso que eu deixei para trás 9 anos antes. Nosso encontro foi rápido e surpreendentemente civilizado. Ele tinha visto a matéria na Veja e conseguiu um bico de garçom extra na inauguração só para me ver. Não tinha raiva nos olhos dele, só uma melancolia profunda e talvez um pingo de arrependimento. Seu molho. Continua incrível, ele comentou, com um sorriso triste. Eu tentei de tudo para refazer ele depois que você foi embora. Contratei chefe italiano, consultei especialista. Nada funcionou. O segredo nunca esteve no caderno de receitas, eu respondi calmamente. Ele concordou com a cabeça, finalmente entendendo. Sempre esteve em você. Antes de ir embora, o Beto me entregou um envelope amarelado. Achei isso no meio das coisas que sobraram quando eu tive que vender a casa. Achei que você ia querer de volta. Dentro do envelope estava o caderno de receitas da minha avó Isabel. Gasto pelo tempo, mas ainda inteiro. Aquele caderno, que eu achei que tinha perdido para sempre, voltava para minhas mãos. Justamente na noite que marcava o ponto mais alto da minha carreira. Naquela noite, depois que todo mundo foi embora e a equipe terminou a limpeza, eu sentei sozinha no restaurante vazio, folheando o caderno antigo. As páginas amareladas não tinham só receitas, mas memórias das mulheres da minha família. Mulheres fortes, que sobreviveram a guerras, imigração, perdas. E eu percebi que a minha própria história, agora, fazia parte daquele legado de resistência. O sucesso do restaurante em São Paulo passou de todas as expectativas, em menos de 1 ano, para conseguir uma mesa só com 3 meses de antecedência. Críticos de gastronomia do Brasil e até de fora viajavam só para experimentar minha comida. Um chefe francês famoso, depois de jantar lá, declarou que o meu molho devia ser considerado patrimônio culinário mundial. Em 1978, eu recebi uma proposta tentadora: publicar um livro de receitas. A mesma editora que lançava os livros de grandes chefes internacionais queria que eu compartilhasse minhas criações com o mundo. Eu fiquei na dúvida. Revelar minhas receitas não seria como entregar meus segredos mais preciosos, mas a Mari, sempre sábia, me fez ver de outro jeito. Você pode publicar as receitas, Joana, mas o toque especial, aquilo que só você sabe fazer,
Isso ninguém pode copiar. E outra: um livro eterniza o seu legado. Eu aceitei o desafio e passei os meses seguintes adaptando receitas de família para o povão, testando cada uma 1000 vezes para garantir que ia dar certo nas cozinhas de casa. Incluí histórias da minha família, memórias da Itália que eu conheci pelos relatos da minha mãe, fotos dos pratos que eu mesma preparei. Para o molho especial, eu tomei uma decisão. Coloquei a receita base, mas omiti uns detalhezinhos cruciais. O momento exato de colocar certos ingredientes, a temperatura certinha, o jeito de mexer com a colher de pau. Não era maldade, era só o entendimento de que algumas coisas não se explicam com palavras. Precisam ser sentidas, vividas, passadas de mão em mão, de geração em geração. Receitas da vó. Tradição italiana com gostinho de Brasil foi lançado em novembro de 1979 e virou um best-seller na hora. Nas sessões de autógrafos, as filas eram enormes. As pessoas não queriam só o livro assinado, mas um momentinho para contar como a minha comida tinha marcado momentos especiais na vida delas. Aniversários, pedidos de casamento, reconciliações de família. No auge desse sucesso, recebi uma notícia inesperada. Um grupo de empresários americanos queria comprar meus restaurantes. A oferta era astronômica, o tipo de grana que garantiria uma aposentadoria tranquila na hora. O contrato incluía manter meu nome na marca e me contratar como consultora permanente, por um valor anual bem generoso. Por quase um mês, eu pensei seriamente na proposta. Eu estava cansada. Os anos de trabalho pesado tinham cobrado seu preço na minha saúde. Eu sofria de dor crônica nas costas de tanto ficar em pé na cozinha. Tinha enxaquecas direto, por causa do estresse de administrar 2 restaurantes de alto padrão. A ideia de largar as preocupações do dia a dia era tentadora. Mas durante uma visita ao restaurante de Santos, eu observei uma família comemorando o aniversário do avô. 3 gerações juntas na mesa, dividindo a minha comida, criando memórias que iam durar muito depois daquela noite. Eu vi o avô fechando os olhos ao provar meu molho. Um sorriso de puro prazer no rosto enrugado dele. Naquele momento, eu tomei minha decisão. Eu não ia vender os restaurantes. Eles não eram só um negócio, eram a prova da minha jornada. O meu legado. Em vez disso, eu precisava achar um jeito mais tranquilo de tocar as coisas, sem acabar com a minha saúde. Foi aí que eu tive um plano ambicioso. Eu ia transformar o segredo da avó não só em mais restaurantes, mas numa escola de gastronomia italiana de verdade. Eu ia ensinar pessoalmente jovens chefes, passando para frente não só as técnicas, mas a filosofia, a história, o respeito pelos ingredientes e tradições que eu aprendi com a minha família. Em janeiro de 1980, inaugurei o Instituto de Gastronomia Isabel, em homenagem à minha avó, num espaço anexo ao restaurante de São Paulo. No começo, com só 20 alunos escolhidos a dedo, o Instituto oferecia um curso intensivo de 6 meses, focado só na culinária regional italiana. A seleção para a primeira turma foi dura. Além da parte técnica, eu procurava gente que mostrasse paixão de verdade pela comida, que entendesse que cozinhar é muito mais que seguir receita. É um ato de amor, de cultura, de conexão. Entre os primeiros alunos estava o Roberto, um jovem talentoso de 22 anos que cresceu numa comunidade italiana do Bexiga. Ele me lembrava de mim mesma quando jovem. Olhos brilhando de vontade, mãos habilidosas, uma curiosidade sem fim sobre cada técnica, cada ingrediente. Com o instituto funcionando, eu pude finalmente delegar mais tarefas nos restaurantes e garantir um tempo para cuidar de mim. Eu continuava supervisionando tudo de perto, claro, mas não precisava mais estar em 2 cidades ao mesmo tempo, nem trabalhar 16 horas seguidas na cozinha. Foi nesse tempo que eu tive cabeça para refletir sobre minha jornada e planejar o próximo passo. No começo dos anos 80, quando o Instituto já formava sua 3ª turma e meus restaurantes eram referência no Brasil, recebi um convite que ia mudar minha vida de novo. A TV Cultura, a emissora pública de São Paulo, propôs criar um programa de culinária apresentado por mim. O formato seria uma revolução para a época. Não era só ensinar receita, mas mergulhar na cultura da Itália, explicar a origem dos pratos, contar histórias de imigração. Eu hesitei. Cozinhar na frente das câmeras exigia uma exposição que eu não estava acostumada. Minha cozinha sempre foi meu cantinho sagrado, um lugar onde eu me sentia protegida do mundo. A ideia de ter aquele espaço invadido por câmeras, luzes, técnicos, me dava uma ansiedade esquisita. A Mari, como sempre, foi quem me convenceu.
Pensa nas mulheres que vão assistir seu programa, Joana. Mulheres como você era há 15 anos. Talvez presas em situações difíceis, precisando de inspiração para acreditar que podem recomeçar. As palavras dela tocaram fundo em mim. Se a minha história pudesse dar esperança para uma mulher que fosse, já valia o desconforto das câmeras. Eu aceitei o desafio, com a condição de que o programa fosse gravado numa cozinha montada lá no Instituto, não num estúdio frio. Segredos da Vó estreou em março de 1980 e virou um sucesso de audiência. Nos domingos à tarde, famílias inteiras se juntavam na frente da TV para me ver preparando pratos que contavam histórias de gerações. Eu recebia centenas de cartas por semana. Mulheres que se inspiraram para abrir um negocinho de comida, jovens que decidiram estudar gastronomia, homens que descobriram o prazer de cozinhar para a família. Num desses programas, eu decidi compartilhar uma versão do meu famoso molho. Não a receita completa, mas o suficiente para a galera em casa conseguir fazer algo parecido. Enquanto eu explicava o passo a passo, contei um pouco da história do molho, de como ele passou por gerações de mulheres na minha família, como ele era um símbolo de resistência e adaptação. Este molho, eu expliquei olhando direto para a câmera, não é só um acompanhamento para a massa. É a história de mulheres que transformaram o pouco em muito, que acharam beleza onde outros só viam dificuldade. Eu não falei do Beto, nem da cantina, não falei de traição ou de dor, mas de alguma forma, as pessoas entenderam. Nas semanas seguintes, recebi ainda mais cartas, de mulheres contando suas próprias histórias de superação, me agradecendo por inspirá-las, não só na cozinha, mas na vida. Em julho de 1982, aconteceu uma coisa que eu nunca vou esquecer. Depois de um dia longo de gravação, eu encontrei uma senhorinha esperando o paciente na recepção do instituto. Ela tinha quase 80 anos, cabelo branco impecável, um vestido simples, mas elegante. Quando eu cheguei perto, ela se levantou com uma certa dificuldade, se apoiando numa bengala de madeira. "Senhora Joana", ela disse, com um sotaque italiano forte. "Finalmente te encontrei." Meu coração quase parou quando eu a reconheci. Era a Dona Carmela, a melhor amiga da minha avó Isabel, que ficou na Itália quando minha família veio para o Brasil. A última vez que eu a vi, eu tinha só 8 anos, numa visita rápida que ela fez. "Dona Carmela, como? Como a senhora me achou?" "Eu vi seu programa na casa da minha sobrinha. Reconheci o molho na hora. Isabela estaria tão orgulhosa se pudesse ver o que você fez com a receita dela." A Dona Carmela tinha vindo para o Brasil há só 2 anos, para morar com a sobrinha, depois que ficou viúva. Ela trazia um baú pequeno que me entregou nas minhas mãos trêmulas. "Isabela me pediu para te entregar isso, se um dia a gente se encontrasse de novo. Disse que era seu por direito, como a neta que mais parecia com ela em espírito." Dentro do baú, eu achei tesouros que não têm preço. Fotos antigas da minha avó, jovem na Itália, cartas que ela escreveu para Dona Carmela durante anos, muitas falando da saudade que sentia de mim, e um diário, onde ela anotava não só receitas, mas pensamentos sobre a vida, sobre a guerra, sobre o que era ser mulher em tempos difíceis. Aquele encontro com a Dona Carmela despertou em mim um desejo antigo, conhecer a terra dos meus antepassados. Eu nasci no Brasil, filha de italianos, mas nunca tinha pisado na Itália. Eu só conhecia as paisagens e os cheiros pelas histórias dos meus pais e pelas receitas da família. Comecei a planejar uma viagem para o ano seguinte. Não uma viagem de turista, mas uma peregrinação pessoal e gastronômica, atrás das minhas raízes. Eu ia visitar o vilarejo no sul da Itália, onde minha avó nasceu. Conhecer parentes distantes que ainda viviam lá, explorar as feiras locais, as técnicas de cozinha que se perderam no caminho para o Brasil. A Mari, empolgadíssima com a ideia, sugeriu transformar a viagem num especial para a TV. Ia ser fascinante para o público acompanhar sua jornada de redescoberta das raízes italianas, ela disse. A TV Cultura amou a ideia e montou rapidinho um formato de 4 episódios especiais. Em maio de 1983, eu embarquei para a Itália, com uma equipe de filmagem pequena. A viagem foi tudo o que eu sonhei e muito mais. O pequeno vilarejo na Calábria, de onde minha família veio, parecia um cartão postal. Casas de pedra, ruas estreitas, oliveiras centenárias. Eu fui recebida como uma celebridade local. Primos de 3º grau, que eu nem sabia que existiam, organizaram um almoço para a cidade inteira me receber. Senhorinhas me abraçavam emocionadas, dizendo que eu tinha os olhos da Isabela.
Um senhor de quase 90 anos chorou quando me viu, contando que tinha sido apaixonado pela minha avó na juventude. Na feira local, eu descobri ingredientes que nunca tinha visto no Brasil. Tipos específicos de tomates, ervas que só cresciam naquela região, queijos feitos do mesmo jeito há gerações, pelas mesmas famílias. Cada descoberta era uma peça do quebra-cabeça da minha herança que finalmente se encaixava. Mas a maior descoberta aconteceu na casa da Sofia, uma prima de segundo grau, que morava exatamente na mesma casa onde minha avó nasceu. No porão da casa centenária, a gente achou um livro de receitas velho, que pertenceu à bisavó da minha avó de 1857. Entre as páginas amareladas e frágeis estava a versão original do molho que mudou a minha vida, com ingredientes e técnicas que foram mudando com o tempo, se adaptando a novos lugares. Aquele momento, filmado para o especial, se tornou um dos mais emocionantes da minha carreira na TV. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu folheava o livro, com todo cuidado, reconhecendo a caligrafia delicada, tão diferente da letra forte da minha avó. Era como ouvir a voz das mulheres que vieram antes de mim, contando suas histórias através das receitas. De volta ao Brasil, em setembro de 1983, eu senti que tinha fechado um ciclo importante na minha vida. A viagem não só me ensinou mais sobre cozinha, mas me curou por dentro. Eu vi a minha história como parte de algo muito maior, de mulheres que enfrentaram coisas muito piores que eu e acharam força para seguir em frente. O especial Joana, na Itália. Uma Jornada às Raízes foi ao ar em novembro daquele ano e bateu recorde de audiência para um programa de gastronomia na TV brasileira. A resposta do público foi incrível. Recebi cartas de gente contando como se emocionou com a minha reação ao descobrir o livro de receitas antigo, como se sentiram inspiradas a procurar a história de suas próprias famílias. Foi nessa época que comecei a pensar num projeto ainda mais ambicioso, um restaurante que não só servisse comida italiana de verdade, mas que contasse a história da imigração italiana no Brasil através da comida. Cada prato representaria uma região da Itália e sua transformação ao encontrar os ingredientes do Brasil. Enquanto isso, o Instituto continuava a todo vapor. Os alunos que se formavam lá viravam chefes respeitados, abriam seus próprios restaurantes, publicavam livros. O Roberto, aquele jovem talentoso da primeira turma, tinha virado meu braço direito, assumindo cada vez mais a parte administrativa dos restaurantes enquanto eu me dedicava aos projetos novos. Em junho de 1984, recebi um telefonema que mudaria de novo o rumo da minha história. Era o prefeito da cidadezinha onde a cantina tinha existido. Ele explicou que a cidade estava planejando um festival gastronômico para comemorar o centenário da imigração italiana na região, e gostaria que eu fosse a convidada de honra. Nós sabemos o que aconteceu no passado, Dona Joana, ele disse, com uma voz respeitosa. Mas a senhora é o maior orgulho que nossa cidade já produziu. Sua história inspira a todos nós. A ideia de voltar àquela cidade onde eu vivi tanta dor me deu uma ansiedade que eu não sentia há anos. Seria como reabrir uma ferida já cicatrizada? Ou seria a chance de finalmente fechar um capítulo da minha vida com paz e dignidade? Depois de uns dias pensando, eu aceitei o convite. Não por vingança, nem para esfregar meu sucesso na cara de ninguém, mas porque eu sentia que precisava enfrentar aquele último fantasma do meu passado para estar verdadeiramente livre. O festival seria em setembro daquele ano, bem na época em que completaria 15 anos que eu tinha ido embora. Comecei a planejar com todo o cuidado o que eu prepararia para a ocasião. Não podia ser qualquer prato. Tinha que ser algo que simbolizasse toda a minha jornada. Do abandono à reconstrução, da dor à realização. A resposta veio numa noite de insônia, enquanto eu relia o diário da minha avó Isabel que a dona Carmela me deu. Encontrei um trecho onde ela falava sobre sobreviver aos anos difíceis da guerra. Quando não tínhamos quase nada, eu conseguia fazer um molho com uns poucos tomates murchos e ervas do jardim, que fazia as crianças acreditarem que estávamos numa festa. É isso que nós, mulheres, fazemos. Transformamos escassez em abundância, tristeza em celebração. Naquele momento, eu soube exatamente o que serviria no festival. Uma refeição em 3 etapas, que contaria a minha história completa através dos sabores. A preparação para o festival na minha antiga cidade começou semanas antes. Escolhi cada ingrediente a dedo, treinei uma equipe especial para ir comigo, ensaiei cada passo para a apresentação ser perfeita. Não era só uma aulinha de culinária,
Era a minha história sendo contada com cheiros, gostos e texturas. Quando eu cheguei na cidade em setembro de 1984, fiquei de boca aberta com as mudanças. O que antes era uma cidadezinha de roça, agora mostrava sinais de crescimento. Prédios novos, ruas asfaltadas, até um shoppingzinho na entrada. Mas o centro histórico, onde a cantina funcionou, continuava quase igual, como se estivesse parado no tempo. O prédio do nosso restaurante agora era uma loja de roupa feminina. Eu parei na frente por uns minutos, olhando a vitrine com os manequins, tentando imaginar as mesas, o balcão, a porta da cozinha onde eu passei tantas horas. E que estranho não sentir dor nem raiva. Só uma nostalgia leve, como quem olha uma foto antiga de uma pessoa que nem reconhece mais como sendo ela mesma. O festival tomava a praça central inteira e as ruas em volta. Barraquinhas coloridas vendiam comidas italianas. Músicos tocavam tarantelas e canções napolitanas. O povo dançava animado. Minha apresentação era o evento principal, no sábado à noite, num palco montado só para isso, com uma cozinha completa e telões para todo mundo ver os detalhes. Nos 2 dias antes da apresentação, eu andei pela cidade sem ninguém me reconhecer, revendo lugares, olhando os rostos. Pouca gente me reconheceu. Eu tinha mudado muito, por fora e por dentro. Eu não era mais a jovem tímida que cozinhava escondida enquanto o marido levava os aplausos. Na noite da apresentação, a praça estava lotada. Gente das cidades vizinhas veio só para o evento. No camarim improvisado, enquanto eu me arrumava, recebi a visita do prefeito, com uma senhorinha que eu reconheci na hora. Dona Antônia, a primeira cliente da cantina, que nunca perdia o almoço de domingo com seu fettuccine e o molho especial, Joana, minha querida. Ela disse, me abraçando com os olhos cheios de lágrimas, eu sabia que você ia voltar um dia. Sabia que aquela menina determinada que eu conheci não ia sumir assim. As palavras dela me acalmaram. Quando eu subi no palco e vi aquela multidão, senti uma paz que me surpreendeu. Eu não estava ali para provar nada para ninguém, mas para compartilhar a jornada que me trouxe até ali. Boa noite a todos. Eu comecei, ajeitando o microfone. Muitos de vocês me conheceram quando eu era só uma jovem professora que largou a sala de aula para abrir uma cantina italiana aqui nesta cidade. Outros talvez só conheçam meu nome pela TV ou pelos meus livros. Mas esta noite, eu quero dividir com vocês a história real por trás dos pratos que eu preparei. A refeição que eu criei tinha 3 pratos, representando as 3 fases da minha vida. O primeiro era uma entradinha simples. Pão caseiro com tomate fresco picadinho, azeite e manjericão. O prato que eu fazia nas primeiras semanas depois que deixei o Beto, quando eu trabalhava de ajudante no hotel e mal tinha dinheiro para comer. Este pão, eu expliquei enquanto preparava na frente de todo mundo, representa os recomeços. A simplicidade que a gente encontra quando perde tudo, menos a nossa essência. O fermento que transforma a farinha em pão é como a resiliência que transforma desafio em oportunidade. O segundo prato era um risoto de açafrão com cogumelos selvagens. A primeira criação minha que eu coloquei no cardápio do O Segredo da Vó, meu restaurante em Santos. O risoto exige paciência, eu comentei, mexendo o arroz devagarinho no caldo quente. A gente não pode apressar. Cada grão absorve o sabor no seu tempo, assim como cada lição da vida precisa ser bem aprendida antes da gente seguir em frente. E, finalmente, o prato principal. O fettuccine com o meu famoso molho, agora com toques que eu descobri na minha viagem à Itália. Uma ervinha rara da Calábria. Um jeito de cortar os tomates que aprendi com uma senhora de 95 anos que morava na casa da minha avó. Este molho, eu disse, finalizando o prato, carrega a história de 5 gerações de mulheres da minha família. Cada uma colocou um pouquinho de si, adaptou com o que tinha, transformou necessidade em arte. É mais que uma receita. É a prova de que nossas raízes continuam com a gente, mesmo quando somos plantados em outra terra. Enquanto eu cozinhava, eu contei pedaços da minha história. A infância como filha de imigrantes, os anos como professora, o sonho do restaurante, as dificuldades depois da separação, a reconstrução da minha vida através da comida. Não falei o nome do Beto, nem entrei em detalhes da traição. Não precisava. Minha história era sobre dar a volta por cima, não sobre apontar o dedo. Quando eu terminei, a praça inteira aplaudiu de pé. Muita gente chorava, de verdade, não só pela minha história, mas porque viram nela um pouco das suas próprias lutas, sonhos e da sua força. Depois uma fila enorme se formou. Gente querendo autógrafo, foto ou só apertar minha mão.
E no meio deles, eu vi uma figura conhecida, esperando pacientemente lá no final. Era o Beto. Mais velho, mais magro, o cabelo todo branco. Nossos olhares se cruzaram rapidinho e eu percebi que ele não estava ali para brigar nem para fazer as pazes, só para ver o que eu tinha me tornado. Quando finalmente chegou a vez dele, não teve climão. Só dois velhos conhecidos que dividiram um pedaço da vida e seguiram caminhos diferentes. Seu molho. Ele estava perfeito, como sempre, ele comentou, com um sorriso tímido. Obrigada, eu respondi, sincera. Espero que você esteja bem, Beto. Tô recomeçando, ele disse, simplesmente. Abri uma pizzaria pequena nos arredores. Nada comparado ao que você construiu, mas é um trabalho honesto e me deixa feliz. Eu desejei sucesso para ele e ele foi embora com um aceno. Vendo ele ir, senti um peso sair de mim. O último pingo de mágoa que ainda podia existir. Não tinha ganhador nem perdedor naquela história, só pessoas que fizeram escolhas e arcaram com as consequências. Aquela noite deu início a uma nova fase na minha carreira. O festival deu tanta mídia que recebi convites para dar aulas show no Brasil inteiro e até fora. Em 1985, assinei contrato com uma editora internacional para traduzir meus livros para 6 línguas. O programa de TV virou semanal, com 1 hora de duração, com temporadas especiais gravadas em várias partes da Itália. Em 1987, aos 44 anos, tomei uma decisão importante. Abri um novo restaurante na minha antiga cidade, não como vingança, mas como um presente para a comunidade que foi o berço da minha carreira. O lugar escolhido foi uma casa de pedra antiga, do século XIX, a poucas quadras de onde a cantina existiu. O Raízes inaugurou em maio de 1988 com uma proposta totalmente diferente. O cardápio era uma viagem pela história da imigração italiana no Brasil. As paredes tinham fotos antigas de famílias de imigrantes, incluindo a minha. Cada mesa tinha o nome de uma cidade italiana. Roberto, meu aluno da primeira turma e agora um chefe de mão cheia, virou o chefe executivo do Raízes. Eu ia lá sempre, supervisionava, criava pratos novos, mas confiava cada vez mais na equipe que eu mesma treinei. Em 1990, aconteceu algo que eu nunca esperei. O Beto foi jantar no Raízes. Não sozinho, mas com uma senhora simpática, que depois eu soube que era a nova esposa dele, uma professora aposentada. Ele fez a reserva com outro nome, talvez com medo de eu não aceitar. Mas quando o maitre veio me avisar, discretamente, eu pedi que levassem eles para a melhor mesa da casa. Durante o jantar, mandei para eles uma garrafa de vinho especial da Calábria, a região da minha família. Mais tarde, fui até a mesa cumprimentá-los. O encontro foi tranquilo, sem vergonha. Ele me apresentou a esposa, elogiou o restaurante, falou de como meu molho tinha evoluído. Antes de irem, ele me entregou um pacotinho. Achei isso nas coisas da minha mãe, depois que ela faleceu. Achei que devia ficar com você. Era uma foto amarelada de 1969, da inauguração da cantina. Nela, eu aparecia, jovem e sorridente, ao lado do Beto, cortando a fita na porta. No fundo, dava para ver a Dona Antônia, nossa primeira cliente, aplaudindo. Aquela foto, que hoje fica num porta-retrato no meu escritório, para mim não representa só o começo de uma jornada, mas a certeza de que nenhuma experiência é em vão. Tudo que a gente vive, bom ou ruim, nos transforma no que somos. Os anos 90 foram de crescimento. Abri restaurantes em Portugal e na própria Itália, sempre com a ideia da comida como uma ponte entre culturas. Publiquei mais 4 livros, incluindo uma autobiografia que virou best-seller mundial. O Instituto formou centenas de chefes que hoje espalham minha filosofia pelo mundo. Em 1997, aos 54 anos, recebi o maior prêmio da minha carreira, o de chefe do século pela Academia Internacional de Gastronomia. Fui a primeira mulher e a primeira brasileira a receber essa honra. Na cerimônia em Roma, dediquei o prêmio à minha avó Isabel e a todas as mulheres que transformaram necessidade em arte na cozinha, que mantiveram as tradições e abraçaram o novo. Que encontrará seu avô através da comida. Hoje, com 78 anos, eu olho para trás e vejo que minha maior criação não foram os restaurantes, os livros ou os programas de TV. Foi ter transformado a dor em propósito, a rejeição em autoconhecimento. Aquele molho especial, que o Beto achava que só existia no caderno, sempre esteve dentro de mim. Na minha capacidade de adaptar, de achar sabor onde outros só viam amargura, de transformar ingredientes simples em algo extraordinário.
Muitos me perguntam se eu me arrependo de ter largado tudo naquela noite de 1968. Minha resposta é sempre a mesma. Eu não abandonei nada que era meu de verdade. Eu levei comigo o que importava. Meu talento, minha determinação, minha herança. E no processo de me reerguer, eu descobri partes de mim que eu nunca conheceria se tivesse continuado na segurança de um casamento infeliz. A traição do Beto foi, ironicamente, o que me libertou para eu ser quem eu realmente deveria ser. Por isso, às vezes eu penso que deveria agradecer a ele, não pela dor que ele me causou, mas pela oportunidade que ele me deu, sem querer, de descobrir minha própria força. Minha história não é sobre vingança, apesar de muita gente ver assim. É sobre achar o seu valor quando o mundo parece dizer que você não tem nenhum. É sobre entender que o verdadeiro segredo nunca esteve no caderno de receitas, mas nas mãos que o seguravam, no coração que batia enquanto cada prato era feito, na alma que se mostrava em cada sabor. Como eu sempre digo aos jovens chefes que eu formo, cozinhar não é só seguir receita, é contar uma história com cada prato. E a minha história, com todas as suas dores e alegrias, está presente em cada garfada do meu molho especial. Uma prova silenciosa de que, às vezes, a gente precisa perder tudo para encontrar quem a gente realmente é. Aquele convite para jantar que enviei ao Beto quando seu restaurante fechou, venha provar o verdadeiro sabor do sucesso. Não foi um ato de vingança mesquinha, mas um convite para que ele também pudesse saborear a liberdade que encontrei ao seguir meu próprio caminho, confiando nos segredos que carregava dentro de mim. E para vocês que estão me assistindo agora, eu compartilho não só receitas, mas a certeza de que dentro de cada um de vocês existe um molho secreto, uma essência única que ninguém pode copiar ou roubar. Encontrem essa essência, cultivem ela e dividam com o mundo. Esse é o verdadeiro sabor do sucesso que eu desejo que todos vocês experimentem. Meus queridos, por favor, não se esqueçam de curtir meu vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Um grande abraço da vovó. Até a próxima!